Um exemplo vale mais que 1000 palavras. Isso é uma metáfora antiga, mas de uma sabedoria incrível. Um grande psicanalista chamado Carl Jung disse que quando uma pessoa na terapia muda a sua percepção de vida e na sua casa ele começa a exemplificar essa mudança, ele produz uma mudança em todo o ambiente familiar. Isso é uma máxima, isso é uma verdade. É muito interessante como a educação é feita hoje. Meu pai dizia assim, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Então, isto não leva uma criança, por exemplo, a agir da forma como o pai fala. Muitas vezes eu me lembro de passagens da minha infância, onde eu estava na casa de uma tia e alguém bateu na porta dela e disse, você tem 1 quilo de açúcar? Eu disse, não tenho não. E a vizinha foi embora. E depois ela disse, eu tenho sim, mas eu não vou emprestar nada. Na verdade, não adianta dizer para a criança que ela tem que ser desprendida se a mãe ou a tia dá um exemplo de egoísmo no processo. Eu me lembro que os meus filhos, no inverno, a gente buscava atender o aspecto do auxílio ao próximo através do próprio exemplo de ir para a rua e de oferecer alguma coisa, uma cestinha com um alimento, com uma maçã, com uma laranja, um saquinho. E as crianças iam distribuir. E isso ficou gravado, até porque um dos meus filhos disse, puxa, pai, eu me lembro que você fazia isso. Porque o exemplo, ele vale muito mais que 1000 palavras. O processo educacional não pode ser só pelo pode ou não pode. Se o pai e a mãe não praticam também o pode ou não pode naquele processo. Isso vale para as empresas, para a liderança, para uma gestão. Um gerente que não exemplifica, não adianta ele só exigir, mas se ele exemplifica, se ele vai ao chão de fábrica, se ele conversa com as pessoas, se ele não passa por cima dos seus subordinados, ele traz seus subordinados juntos, ele agrega um sistema de liderança próprio e ele passa a ganhar a confiança dos seus subordinados. É muito importante a gente entender que os exemplos que hoje nós encontramos na sociedade e hoje na internet, tem muitos maus exemplos. Uma criança hoje está sendo bombardeada por maus exemplos. Aquilo vai fazer introjeção nas atitudes dessa criança. Como também encontramos vídeos altamente ilustrativos que geram para a criança um sistema de desprendimento, de desenvolvimento de suas virtudes. Os pais têm que estar muito atentos hoje a esse aspecto do exemplo. E também para o exemplo que o videogame está dando para a criança, ou que a televisão está dando para a criança, ou que a própria internet está dando, porque a criança hoje está liberada para acessar o mundo através da própria mídia eletrônica. Você quer que a sua esposa mude? Mude primeiro você. Você quer que seu filho mude? Mude primeiro você. Você quer ser uma pessoa melhor? Seja uma pessoa melhor, que você fará outras pessoas melhores. Se nós percebemos na história universal, todos os grandes profetas foram exemplos de amor. O maior profeta que apareceu foi o Cristo. Foi um grande exemplo de amor ao ser crucificado, quando nos ensinou pelo exemplo a humildade, a inofendibilidade porque não julgou, porque compreendeu que aquelas pessoas não sabiam o que faziam. Ele deu o exemplo de não se magoar, de não sofrer, porque o sofrimento é emocional. Ele padeceu uma dor intensa pela crucificação, mas Jesus não se desesperou, não se desarmonizou. É preciso que a gente entenda que o exemplo vale mais que 1000 palavras. Que você seja, na verdade, um exemplo de amor. Porque se você não for um exemplo de amor, o seu relacionamento está fadado ao insucesso e à dissolução. Pense naquilo que você tem falado, mas pense também naquilo que você tem exemplificado segundo aquilo que você fala.
paz e bem.